Fala, meu povo, tudo bem? Gente, vamos começar agora o módulo 2. Essa aula está sendo gravada aqui no nosso notebook e transmitindo ao vivo para o grupo do Facebook. Se lá no grupo estiver travando, estiver tendo algum problema, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o nosso backup para postar essa aula depois, como foi feito sempre nas outras vezes. Eu estou fazendo uma experiência agora que é fazer os dois ao mesmo tempo, para ver se tudo acontece de uma forma mais tranquila. Né? A gente tem dois backups, o backup do meu computador e o backup do próprio Facebook. Então, vamos entrar agora no módulo 2, que para mim o módulo 2 é o mais importante de todos os módulos. Tá? Ele é o coração da matemática financeira. É com ele que você consegue entender toda a situação, né? Aonde eu acredito que ele vai ampliar seus horizontes. É por isso que eu vou dividir as aulas do módulo 2 em 4 etapas. Imagine, 4 etapas. Para quê? Para que você possa entender por pedaços. E cada pedaço ele vai falando sobre um determinado assunto e que o próximo vai ser usado a aula anterior, o próximo as 2 aulas anteriores e assim sucessivamente. E no contexto geral, essa aula vai servir para todo o conteúdo lá na frente. Tá? Então, a gente vai falar um pouco agora sobre taxas. Então, a primeira taxa que nós vamos usar é a taxa proporcional. Eu quis dizer para vocês aqui, vou usar o meu quadro virtual, que é o seguinte. A minha taxa, ela pode ser uma taxa proporcional que é diferente de uma taxa, acho que é a próxima, deixa eu só olhar aqui, acho que a taxa é equivalente, deixa eu ver aqui qual é a próxima. Espera um pouquinho, para a gente poder, isso, é a taxa equivalente, só para a gente poder não se perder. Taxa equivalente. Muito bem. Qual é a diferença? Deixa eu virar para o quadro. Olha lá. Taxa proporcional e taxa equivalente. Qual é a diferença entre as duas taxas? A taxa proporcional vai ser para o tipo de capitalização simples. Né? Em outras palavras, juros simples. E a taxa equivalente é para capitalização composta. Em outras palavras, juro composto. Muito bem. Então, o que nós vamos falar agora é sobre a capitalização simples, tá? É sobre a taxa proporcional. Muito bem. Então, olha só, antes de nós entrarmos dentro desse conceito, desse assunto, eu queria passar para vocês algumas coisinhas que são primordiais e como regras básicas para o assunto de raciocínio de matemática financeira, tá? Primeira coisa aqui, um mês, ele corresponde a 30 dias na matemática financeira. E um ano, 360 dias. Então, a gente vai perceber que essa nomenclatura de prazos, de períodos, ele é padrão dentro do assunto de raciocínio lógico, de matemática financeira, matemática financeira. Mas Caíto, tem meses que são 30 e 31 dias, tem outros meses que são 28, 29. Não, na matemática financeira nós vamos usar somente esses parâmetros. Um mês 30 dias e um ano 360 dias. Não é nem 365, é 360 dias. Tá? Tranquilo até aí? Beleza. Vamos agora criar uma situação hipotética. Vamos supor agora, por exemplo, que eu vá na loja e digo, eu estou querendo comprar um celular. Como é que você cobra aqui? Como é a taxa de juros? Você fala assim, olha, a taxa de juros aqui é diária. Você paga por dia. Ah, tá. Então, vamos supor que você pague 1% ao dia. Tá. Aí você começou a perceber que todo dia pagar esses juros vai muito chato. Você decidiu, então,
pagar todo mês. Beleza. Então, de forma acumulada, se um mês tem 30 dias, e eu pago 1% ao dia, então eu vou pagar 30% ao dia. Beleza. Só que aí você decide, por exemplo, pagar não mais mensalmente. Você decide pagar ele anualmente. Anualmente. Bom, então se um ano tem 12 meses, então eu posso afirmar que ao ano vai ficar 360% ao ano. O que eu posso concluir com essa análise aí? A gente vai fazer a nossa primeira tabelinha. A tabelinha é o seguinte. Toda vez que eu quiser converter a taxa ao dia para a taxa... Aí, isso aqui é um vídeo. Para a taxa ao mês, eu vou multiplicar isso aqui por 30. E se eu quiser converter a taxa ao mês para a taxa ao ano, eu vou multiplicar por 12. E se eu quiser retornar, eu vou dividir isso aqui por 12 e vou dividir isso aqui por 30. Mas, se eu quero fazer uma conversão direta de ao dia para o ano, é só multiplicar por 360. E se eu quiser fazer o contrário, é só dividir. Pessoal, dá uma pausa aí no seu vídeo. Você vai gravar e anotar essa tabelinha aqui. Essa tabelinha não tem em livro nenhum, tá? Essa tabelinha eu criei justamente para facilitar a vida de vocês. Tá? Apesar também que nós vamos trabalhar com vários tipos de taxa. Eu vou comentar agora. Mas, a priori, as taxas que mais são praticadas dentro do concurso público são ao dia, ao mês e ao ano. São as 3 mais praticadas. É claro que tem outras taxas, não vamos comentar agora, mas essas são as mais praticadas. E por isso, eu fiz essa tabelinha que eu acho que é interessante você ter essa tabelinha no seu caderno. Tá? Eu acho que é bem bacana. Bom, partindo desse princípio, quais são as taxas, Caíto, que nós vamos trabalhar agora nesse módulo 2, na primeira parte do módulo 2? Deixa eu vir um pouco mais para cá. Olha só. As taxas, elas podem ser ao dia, ela pode ser ao mês, ela pode ser ao bimestre, ela pode ser ao trimestre, ela pode ser ao quadrimestre. Nossa, é tudo isso, né? Mas é tudo tranquilo. Vou dar um macete para você imaginar isso aí. E ela pode ser também ao semestre. E, por fim, ela pode ser ao ano. Então, basicamente, essas são as taxas que nós vamos trabalhar, né? Praticamente nesse módulo 2 aí, todo ele. Então, a gente vai trabalhar com taxa ao dia, taxa ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao quadrimestre,
ao semestre e ao ano. Então, é bacana que você possa entender todo esse processo para que você consiga analisar isso de uma forma mais tranquila. Então, Kaique, me explica mais ou menos aí como é que é esse, né, ao bimestre, ao mês e tal. Então, vou tentar aqui rabiscar aqui embaixo um exemplo mais simples para que você possa entender um pouco melhor. Deixa eu trocar o pilotinho aqui. Ó, imagina o seguinte aqui, gente. Ó, eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, você concorda comigo aqui que eu tenho um semestre? Tranquilo? Então, aqui eu tenho um semestre. Por que um semestre? Porque o semestre é composto de 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho um semestre. Massa. Beleza. Esse semestre, ele é composto de quantos bimestres? Bom, bimestre vem de quê? De 2, não é isso? Então, aqui eu tenho, ó, um bimestre, 2 bimestres e 3 bimestres. Quer dizer, então, que um semestre tem 3 bimestres. Entendi. E eu pergunto a vocês, gente, quantos trimestres tem? Olha só. Trimestre vem o quê? São de 3 meses. Então, aqui eu tenho, ó. 1, 2. Então, quer dizer que um semestre eu tenho 3 bimestres, que, consequentemente, eu tenho 2 trimestres. Entendi. E é por isso que eu vou ensinar daqui a pouquinho um macete bem bacana. Então, a princípio, eu quero só que você fixe, nesse primeiro momento, que a taxa proporcional fala sobre capitalização simples, é o que nós estamos trabalhando agora nesse momento, a taxa proporcional. Nós vamos falar sobre taxa equivalente, que é uma outra taxa que vai vir um pouco mais na frente. Que um mês tem 30 dias, que um ano tem 360 dias. E que essa tabelinha que eu fiz aqui foi bem bacana. Se eu quiser converter a taxa ao dia para a taxa ao mês, tá? Eu multiplico por 30. Se eu quiser converter a taxa ao mês para a taxa ao ano, eu multiplico por 12. E se eu quiser converter a taxa ao dia para a taxa ao ano, eu multiplico por 360. E se eu quiser fazer o contrário, eu vou fazer o mesmo valor, só que agora a operação é o contrário, ó, divisão. Tá vendo? Então, eu vou dividir, dividir, dividir. Por isso que lá na questão, ele diz o seguinte, ó, taxa proporcional é calculada em regime de capitalização simples. Não sei. Região simples, verifique, tá no grupo aí do Face. Capitalização simples, resolve apenas multiplicando ou dividindo taxa de juros. Justamente isso, né? É o que nós vemos aqui, ó. Ele compõe em... Dê uma olhadinha, por favor, no seu celular, se tá tudo ok. Tá, obrigado. Depois você verifica, ó, tá vendo aí o que acontece, ó? Ele se resolve multiplicando ou dividindo as taxas de juros. Tá vendo? Ó, subdividindo, multiplicando. Então, é um processo bem bacana nesse sentido. Então, vamos lá. Outra coisa bem importante são os tipos de taxa. Nós temos taxa ao dia, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao quadrimestre, ao semestre e ao ano. Então, perceba que são taxas que nós vamos trabalhar agora, ok? Vamos voltar lá, então, para as questões. Deixa eu só também dar uma olhadinha aqui no grupo, se alguém está falando alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Talvez esteja um pouco... Pelo menos aqui eu não estou conseguindo enxergar se está travando ou não, mas isso não tem problema. Por quê? Porque eu estou gravando essa aula,
ok? Beleza, vamos lá então. Aí ele botou o seguinte, qual é a taxa de juros proporcional, anual, proporcional à taxa de 2% ao mês? Gente, lembra? Um mês, um ano tem quantos meses? Tem 12 meses. Então, se ele quer transformar a taxa ao mês para ao ano, eu multiplico por 12. Por isso que chegou aqui, ó, se temos uma taxa ao mês e procuramos uma taxa ao ano, basta multiplicarmos essa taxa por 12. Por quê? Porque lá na tabelinha que nós fizemos lá, deixa eu virar aqui, lá na tabelinha que nós construímos juntos, o que nós vimos? Ó, se eu quiser converter a taxa ao mês para a taxa ao ano, eu multiplico por 12. Por isso aqui, ó, na explicação, ele falou, olha, se temos uma taxa ao mês e procuramos uma taxa ao ano, basta... Ah, tá normal, obrigado. Basta multiplicarmos essa taxa por 12, já que o ano possui 12 meses. Então, muito bacana nesse sentido, ok? Logo, a taxa proporcional é de 2% vezes 12, que dá 24% ao ano. Muito bom. Gostei aí, ok? Vamos então aí continuar. Deixa eu ver o que nós temos aqui no módulo 2. Beleza, mais explicação ainda. Olha só, qual a taxa de juros bimestral proporcional a 15% ao semestre? Então, gente, imagina o seguinte aqui, ó. Vamos construir aqui com vocês aqui. Acho que eu tenho aqui já. Espera um pouquinho. Eu tenho. Eu tenho aqui. Pensa comigo aqui. Olha só. 15%, não é isso? 15% semestral ao bimestre. Então, olha só. Imagina aqui. Ele quer a taxa ao bimestre com 15% ao semestre que ele deu. O que acontece? Vamos tentar aqui. Veja só. Automaticamente, se eu quero ao bimestre, e ele está ao semestre... deixa eu desenhar. Isso aqui não serve. Vamos lá. Gente, olha só. Qual a taxa de juros bimestral proporcional a 15% ao semestre? Gente, veja só. Se eu tenho aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Ok? Acompanhe comigo o raciocínio aqui. Eu tenho um semestre. Esse semestre aqui, ele compõe de 15% ao semestre. Legal? Muito bem. Se eu diluir esses 15 semestres aqui dentro, cada um vai ficar com quanto? É fácil, Caíto. É só pegar o 15 e dividir por 6. Beleza. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o 15 e dividir por 6. Então, vai ficar 2 vezes 6, 12. Para 15, 3. Né? Baixa um 0. Vem a vírgula. 5 vezes 6, 30. Para 39. Então, quer dizer, Caíto, que cada mês ficou com 2,5%? Sim, gente, ó. 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 e 2,5. Muito bem. Então, olha só, 2,5 com 2,5 vai dar 5. 2,5 com 2,5 vai dar 5. E 2,5 com 2,5 vai dar 5. 5, 5, 5, 15. Tá? Mas ele quer saber, ó, qual é a taxa de juros bimestralmente? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu trocar o pilotinho aqui. Ele quer o bimestre, ele quer em 2 meses, não é isso? Então, olha só. 2 meses são, ó, janeiro, fevereiro, março e abril. Maio e junho. Ou seja, aqui são quantos? 2,5 com 2,5 vai dar 5%, ó. 5%, ó.
5%. Quer dizer, então, que um semestre tem três bimestres. Muito bem. Por isso que ele vai pegar o 15 e dividir por 3, dando 5% ao bimestre. Por que eu não apliquei logo a fórmula? Tentei mostrar para você aqui qual é o raciocínio. Porque é interessante que você entenda a ideia. Porque se lá no momento você esquecer fórmula, esqueceu se divide, se multiplica, quanto por 2, não, você vai lembrar do que eu estou te falando, porque isso vai te remeter a uma informação que você vai construir lá no momento, de acordo com a necessidade. Então, a partir desse momento aqui, eu vou dar uma macetezinha aqui e você não vai esquecer mais. Então, por exemplo aqui, vou imaginar aqui que eu tenho aqui 12 meses. Certo? 12 meses. Muito bem. Bom, 12 meses eu tenho quantos bimestres? Eu tenho 6 bimestres. Eu tenho quantos trimestres? Eu tenho 4 trimestres. Eu tenho quantos quadrimestres? Eu tenho 4 quadrimestres. Eu tenho quantos semestres? 2 semestres. Tá, e como é que é o macete disso aí, Caíto? Presta atenção, agora que vem um segredo. Beleza. Olha só. Eu tenho 6. O quê? Bimestre. Bimestre vem o quê? 2, não é isso? 6 vezes 2? 12. Quantos trimestres? Eu tenho 4. O quê? Tri vem de 3, trimestres, ó. Opa! Eu tenho 3. 3 o quê? Quadrimestre. Quadrimestre vem de quanto? 4. E tenho quantos semestres? Eu tenho 2 semestres. Tá vendo aí? Não vai esquecer nunca. É só você falar testar. Testar. Quando você testa e todos batem a mesma informação, que são os 12 meses, então você está certo. Não é massa? Não é bacana? Vamos voltar lá então para a explicação lá? Então vamos lá. Ó. Resposta. Neste caso, temos uma taxa referente ao semestre e queremos transformá-la em uma taxa bimestral. Note que agora essa taxa vai diminuir e não aumentar, o que faz com que tenhamos que dividir ao invés de multiplicá-la, ou seja, dividir por 3, já que um semestre possui 3 bimestres. Tá vendo? Bacana? Então, se um ano tem 6 bimestres, um semestre tem 3 bimestres, tem a metade. Por isso que nós dividimos. E é por isso que a gente vê aqui naquela explicação aqui, ó. Se já com dúvida, tá para cá, ó. Então tem, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Tem aqui 6 meses, que corresponde a 15%. Beleza? Se eu fosse dividir ao mês, é só um nível de informação. Ficaria 2,5 para cada um, tá vendo? Como ele quer ao bimestre, então ele só faz, né, somando, ó, 5, 5. Em grosso modo, eu sei que um semestre ele é composto de 1, 2, 3 bimestres. Então, eu pego 15 e divido por 3, que vai dar 5% ao bimestre. O que faz na questão lá. Olha lá. Assim, a taxa procurada é de 15 dividido por 3, que vai dar 5% ao bimestre. Bacana? Beleza? Vamos continuar? Gente, olha só. Vamos lá ver aqui embaixo também aqui outros exemplos aqui. 25% ao mês é igual a 300% ao ano. Também é a mesma coisa.
taxa ao mês para taxa ao ano, o que eu faço? Multiplico por quanto? Quanto? Muito bem, por 12. Então, 25 vezes 12 dá 300. Muito bem. 15% ao trimestre para o mês. Opa, eu vou diminuir, não vou aumentar. Então, eu tenho 15% ao trimestre. Se eu tenho 15% ao trimestre, acho que eu tenho aqui, eu fiz um exemplo aqui. Então, está aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 15% ao trimestre. Muito bem. Ele quer agora ao mês. Olha quanto que fica ao mês aqui, ó. Peguei um exemplo de uma outra questão aqui. Então, ó, 15% ao trimestre. Então, mensalmente, ele tem 5% ao mês. Bacana? Vamos voltar lá? Opa. Beleza. 60% ao semestre. Quanto eu tenho ao quadrimestre? Ah, também tenho aqui. Olha só. Aí você assim, mas Caíto, naquele cálculo que você fez, semestre para quadrimestre, não consigo mensurar. Claro, você não tem 2 quadrimestres completos. Você tem um quadrimestre completo e a metade de outro. Então, se você for calcular o quadrimestre, você vai ter que pensar da seguinte maneira. Pensa comigo aqui, ó. 60% ao semestre, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Muito bem. Mas eu quero saber ao quadrimestre. Bom, se eu pego 60% ao semestre e diluo mensalmente, então vai ficar 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ah, entendi. Só que eu quero cair ao quadrimestre. Tranquilo. Aqui. Olha lá. Ao quadrimestre, que é o único que eu tenho aqui, gera quanto aqui? Gera 40% ao quadrimestre. Eu não preciso ter ele completo na estrutura, mas eu preciso que seja computado. Deu para computar? Deu. Tá aí. Ó, contei janeiro, fevereiro, março, abril, computei 4 meses, 40% ao quadrimestre. Tranquilo, gente? Vamos continuar? Beleza. Continuando lá. 25% ao bimestre, eu quero ao ano. Beleza. Eu pergunto a você, um ano tem quantos bimestres? Quantos? 6. Muito bem. Então, o que eu faço aqui? Eu pego o 25 e multiplico por 6, que vai dar 150%. Tranquilaço? Muito bom? Agora, o que a gente vai fazer? Você vai treinar você agora, hein? Treinar. O que eu aconselho a você? Dar uma pausa. Pausa agora o vídeo, né? Na gravação. E você vai responder isso aí com tranquilidade. Deixa eu ver se eu tenho sem pausa, se eu tenho uma banda aqui feita aqui. Não tenho, mas a gente vai responder agora. Tá? Vamos lá? Deixa eu só pegar aqui um papelzinho para a gente ficar juntos. Beleza? Olha lá, ó. 50% ao bimestre. 50% ao bimestre. Vamos voltar lá, porque a gente fazer tudo junto, devagarzinho, sem pressa. Quadro virtual, quadro virtual. Opa. Ao vivo. Quem faz saber ao vivo. Vamos lá. Automaticamente nós temos dentro ao ano. Beleza. O outro, 6% ao mês. Eu quero converter ao quadrimestre. Muito bem. Se está 6% ao mês e eu quero o quadrimestre, eu quero o valor acumulado de 4 meses. Então, eu pego o 6 e multiplico por quanto, gente? Por 4. Muito bem. Que vai dar, ó, 24% ao quadrimestre. Vamos continuar? 12% ao ano. Muito bem. 12% ao ano ao trimestre. Gente, nós vamos lá na tabelinha que um ano tem quantos trimestres? Quantos? 4. Então, dessa vez eu não vou multiplicar, eu vou dividir por 4, tá vendo? Então, 12 dividido por 4 vai dar 3.
3% ao trimestre. E por último, 20% ao quadrimestre. Vai ser quanto ao trimestre? Gente, veja só. Primeiro eu vou ter que imaginar. Se eu tenho quadrimestre, vamos desenhar aqui na sua cabeça. Ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Muito bem. Aqui. Se isso aqui compõe 20%, se eu fosse diluir isso aqui mensalmente, pegaria 20 e dividiria por 4, não é verdade? Vai dar o que aqui? Vai dar 5%, 5%, 5%, 5%. Muito bem. Só que ele está perguntando, olha lá na questão lá, ó, ele está perguntando a última questão. Ao trimestre. Então, ele quer que você faça isso em 3 meses. Vamos lá, vamos cercar aqui 3 meses. Janeiro, fevereiro e março. Bacana. Então, eu tenho aqui um trimestre. Então, esse trimestre aqui, ó, é feito por 5, 5, 5. Então, eu tenho aqui quanto trimestre? 15% ao trimestre. Como é fácil. Não é fácil, gente? Muito fácil, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui respondendo aqui ao vivo. A intenção não é passar ao vivo não, tá? Eu só tô... Deixa eu ver. Quantas pessoas aqui estão assistindo? Acho que não tem aqui não. Peraí, deixa eu ver aqui. Aí, eu não sei quantas pessoas estão assistindo. Mas não tem problema, tá gravado bonitinho aí. Também tô com um backup aqui gravado. Beleza. Tranquilo em relação a isso aí? Vamos continuar aqui? Tá muito bom. Vamos agora, gente, para, deixa eu ver, 33 minutinhos. Vamos dar uma pausa agora para fazer uma outra gravação. A gente vai entrar agora em taxa equivalente, tá? Taxa equivalente. Tá claro, gente? Então, que você possa rever isso aí, dar uma olhadinha. Preciso que você entenda muito esse conteúdo, que você fixe bastante isso aqui, para que a gente possa dar continuidade ao conteúdo, né, da próxima aula, tá? Então, esse aí vai ser a módulo 2, parte 1, ok? E vamos agora para o módulo 2, parte 2.